Olá, eu sou Daniela César da Vigilância Sanitária Estadual e eu vou conversar com você sobre a volta às aulas. Já que a gente está voltando às aulas, a gente vai precisar tomar algumas medidas por causa dessa pandemia de Covid que a gente está enfrentando. Eu sei que a essa altura todo mundo já sabe sobre a epidemia, mas algumas coisinhas a gente vai rever para os protocolos funcionarem melhor. Então vamos lá. O que é o coronavírus? O coronavírus, ele é um vírus desse que o pessoal fala com a gente que dá virose. E é isso mesmo, ele é um vírus respiratório, ele causa uns sintomas de gripe. O problema é que ainda que os sintomas sejam iguaizinhos a qualquer gripe no início, o coronavírus ele agrava muito e ele tem até uma taxa de morte que é importante. Por causa disso, a gente vai precisar se prevenir dele nessa volta às aulas. E para fazer essa prevenção, a gente precisa saber como é que ele é transmitido. O coronavírus, ele é um vírus respiratório, que ele vai ser transmitido de uma pessoa que tem o vírus para uma pessoa que não tem o vírus, a partir de gotículas que saem da boca, do nariz, dos olhos. Essas gotículas geralmente é quando alguém fala, quando alguém expira, quando alguém tosse, quando alguém espirra. E elas podem depositar em objetos e contaminar esses objetos. O vírus ele sobrevive um certo tempo nos objetos, então a gente sempre vai ter que tomar cuidado com a distância que você está da pessoa e com os objetos que outras pessoas podem ter tocado. Como que a gente vai fazer essa prevenção? Lembrando sempre das formas de contaminação, nós vamos estabelecer no passo a passo da nossa rotina de trabalho algumas medidas, algumas alterações que vão determinar que esse vírus não sobreviva nos nossos instrumentos de trabalho e nas nossas interações entre um e outro. Então tá, o primeiro contato que a gente vai ter com as medidas de prevenção vai ser aqueles que a gente já está tendo em casa. Distanciamento social e evitar aquelas partículas de vírus que a gente comentou na respiração. Como é que a gente vai fazer isso? Cada um deve ter sua máscara. Máscaras são produtos individuais, você não deve compartilhar com ninguém nem da sua casa. Você tem a sua máscara e só você usa a sua máscara. Também é importante lembrar que a máscara ela não dura o dia inteiro, porque a gente fala, ela umedece e aí ela para de proteger. Então é importante que a gente troque toda vez que ela estiver úmida ou no mínimo, 2 vezes por dia. A outra coisa importante que a gente também vai usar é o álcool. Pode ser o álcool gel, o álcool 70, da forma que você preferir. Esse aqui é um sprayzinho. O vírus, ele não sobrevive à antisepsia com álcool. Na verdade, ele também não sobrevive bem, nem se a gente lavar as coisas bem com sabão, nem se a gente passar água sanitária. E esses 3 produtos vão ser os produtos mais importantes dessa higienização que a gente vai fazer. Então nós vamos lembrar o seguinte, se o vírus não sobrevive com sabão, com água sanitária e com álcool 70, são essas 3 ferramentas que a gente vai usar para matar ele no nosso dia a dia. Vamos lá! Nós falamos que uma forma muito efetiva de matar o Covid é água e sabão. Então agora nós vamos ver como é que a gente vai lavar a mão. E às vezes você pode até pensar, nossa, mas eu estou acostumada a lavar a mão. E eu sei, mas para lavar a mão para a Covid a gente vai ter que ter aquela atenção especial. Por quê? Às vezes a gente faz isso sem refletir muito e não lava a mão inteira. E eu vou provar isso para você com o auxílio luxuoso da Vera Lúcia. Como vocês podem ver, a Vera está de luva. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o caminho que o sabão faz quando a gente lava a mão. E para isso eu vou passar tinta na mão da Vera em vez de sabão. Então eu não ia passar na pele direto dela. A gente colocou essa luvinha e eu vou colocar um pouquinho de tinta ali como se fosse o sabão que a gente usa. E aí, se a gente fosse lavar a mão, vamos lá, dar aquela esfregadinha normal. Aquela lavada normal que a gente dá em casa às vezes, aquela rapidinha, sabe? E aí, joia, a gente faz isso e acha que tá bom. Mas Vera, mostra pro pessoal, só passou na frente. Aí,
Tá vendo que o dorso da mão da Vera não tem nada? Então o que nós vamos fazer? A gente tem que lavar também as costas da mão. Joia! E a gente também vai ter que lavar os dedões. De um lado e do outro. Lavar o dorso da mão direitinho. De um lado e do outro sempre. E agora, tá vendo a luva da Vera? Olha as pontinhas do dedo dela. Tá vendo que não lavamos direitinho ali? O sabão não foi ali, então o Covid não morreu. O que a gente vai fazer? Vai abrir a palma da mão, colocar os dedinhos e girar. Porque a gente quer espalhar mesmo, em tudo. Isso. E agora ficou faltando algum lugar. Onde que ficou faltando? O punho. A mão dela tá toda azul, mas o punho ainda não tá. Então ela faz um círculo com a mão, de um lado e do outro. E é isso. Ok, então a gente chegou e lavou a mão. Os vírus que a gente trouxe na mão da rua, a gente deixou ali na pia. Mas agora a gente vai colocar o que a gente chama de EPI, que é um nome muito chique para falar do nosso uniforme e dos equipamentos de proteção que a gente usa. O EPI completo é esse aqui que a Vera Lúcia está usando. A touca, a máscara, o seu uniforme e a bota. Quando você muda para a roupa de trabalho, é muito bom porque a roupa de trabalho está limpa e você deixa na roupa que você tirou todo aquele possível Covid que estava nela. Mas aí uma coisa é importante. Você chegou e lavou a mão, mas aí você troca a sua roupa e você vai ter que pegar nela outra vez e vai ter que guardar. E aí eu vou pedir 2 cuidados. O primeiro é que a gente não guarda a roupa da gente junto das outras pessoas. A gente não está compartilhando nada nessa época de Covid, nem o lugar de armazenamento. Então você separa as suas roupas e coloca num lugar onde só estejam as suas coisas. E a segunda, depois que você estiver todo perfeitamente vestido como a Vera está, você vai precisar lavar a mão de novo. Mas por quê? Porque essa roupa que você pegou e guardou, ela não estava limpa por mais limpa que pareça. Na verdade, a gente nem tem certeza se ela tinha Covid. Mas a possibilidade é uma possibilidade que a gente não quer para nós. Então, paramentou, tá todo bonitinho igual a Vera, lavar a mão outra vez. O mesmo cuidado que a gente teve com a gente, de limpeza e desinfecção para a gente poder trabalhar, a gente vai ter com tudo que chegar na escola. Isso aí pode ser alimento, pode ser produto de limpeza, pode ser equipamento, o que quer que chegue aqui precisa ser limpo antes de entrar efetivamente no trabalho. Então nós vamos ter um lugar que a gente vai chamar de área suja, e é claro que a gente não vai deixar ela suja. Mas isso vai ser só um nome que a gente vai dar para a área em que a gente põe produto que vem do lado de fora, que a gente ainda não tem certeza que está descontaminado. Então, por exemplo, se a gente receber um produto de limpeza, ele é colocado nessa área suja. E aí ele precisa ser desinfectado. A Vera está aqui me dando uma ajuda e a gente está usando álcool para isso. Mas como a gente conversou, pode ser álcool, pode ser cloro. Tá jóia, isso aí. E poderia ser água e sabão. Certas coisas, a gente não vai poder usar água e sabão. Certas coisas, a gente não vai poder usar álcool. A gente vai precisar aí de um pouco de hábito mesmo. Por exemplo, se é um equipamento, se for um produto eletrônico, a gente não vai usar água, a gente vai preferir o álcool. E esse tipo de coisa a gente vai fazer com tudo. Estando desinfectado, a gente tira ele e leva para a área limpa. Obrigada. Por causa do uso compartilhado, todos os objetos e superfícies a gente vai limpar. E como a gente falou, a gente sempre vai limpar com álcool, com água sanitária ou com água e sabão. A grande diferença agora, na verdade, não é o procedimento de limpeza que vocês estão acostumados, mas é a frequência. A gente vai limpar mais frequentemente. Uma outra coisa importante é a quantidade de cloro que a gente vai pôr na solução de água sanitária. Pode ser 2,5 colheres de água sanitária em 1 litro d'água, colheres de cloro na água sanitária são suficientes. Todas as bancadas devem ser limpas pelo menos a cada 3 horas. E isso vale para todas as outras superfícies, inclusive o bebedouro, tá bom?
A escola que decidir servir os seus alunos refeições na cantina vai ter que tomar algumas providências. A primeira é o distanciamento na fila. A gente sugere que a gente marque 1,5 m a 1,5 m para que os alunos tenham referência do espaço que eles têm que tomar entre eles. Isso vai ser muito importante porque é preciso manter o distanciamento. Também na área de alimentação nós vamos manter o distanciamento de 1,5 m. Como você pode ver aqui, a gente fez uma marcação do lugar que cada estudante vai ocupar. E vamos recordar que entre uma turma e outra a gente vai precisar fazer a higienização das bancadas e dos assentos. Os bebedouros são equipamentos de uso comum e não tem uma forma da gente não compartilhá-los. Alguns cuidados importantes a gente deve tomar. O primeiro é o distanciamento na fila para usar o bebedouro, 1,5 m como em todos os outros lugares. O segundo é a gente ter o cuidado de cada um ter o seu próprio copo ou garrafa. Como a gente não pode mais levar a boca ao bebedouro, é necessário que você pegue o seu material, o copo ou garrafa, e encha para tomar a sua água. E o terceiro é a higiene do bebedouro. A gente deve higienizar esse bebedouro pelo menos a cada 3 horas, considerando que todo mundo usa o mesmo. O distanciamento também vai ser importante dentro da sala de aula. A gente vai precisar demarcar o local em que cada aluno vai poder se sentar. Aqui nesse exemplo, a gente demarcou as cadeiras que não vão ser utilizadas. É preciso lembrar que o professor também precisa do seu espaço. Então a gente demarcou que a gente não usaria essa primeira, usaria essa, não usaria aquela e assim por diante. Não precisa haver uma cadeira entre eles. Pode não ter cadeira, pode até ter mais de uma cadeira, mas é importante que seja pelo menos 1,5 m. Ainda na sala de aula, é importante lembrar da ventilação. Então janela sempre aberta. Um local onde a limpeza vai ser muito importante são os banheiros. A gente vai precisar limpar o banheiro pelo menos no início do turno e após cada intervalo. É importante notar também que esses materiais, o sabonete, o papel toalha e o álcool em gel, eles têm que ficar sempre disponíveis, então reponham sempre. Os banheiros, os sanitários mesmo, eles devem ser limpos com água sanitária. E as lixeiras têm que ser esvaziadas pelo menos a cada 3 horas.